O Trilhas da Democracia de hoje reúne os dois candidatos mais votados no primeiro turno das eleições para reitor da Universidade Federal de Pernambuco. No próximo dia 12 de junho, a comunidade acadêmica da UFPE escolherá entre o professor Alfredo Gomes, diretor do Centro de Educação, e o professor Jerônimo Libonati, diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Bom, primeiramente, gostaria de dar os parabéns a você, Alfredo, você, Jerônimo, por terem passado ao segundo turno das eleições, e gostaria de esclarecer a vocês e ao público as regras desse nosso debate hoje. Foram feitas 6 perguntas, 2 perguntas de professores, 2 perguntas de estudantes e 2 perguntas de técnicos. 3 perguntas serão feitas no primeiro bloco. Fizemos o sorteio, o professor Jerônimo responderá em primeiro lugar, na sequência o professor Alfredo, e no segundo bloco a ordem das respostas será invertida, com o professor Alfredo respondendo em primeiro lugar e na sequência o professor Jerônimo. Então eu passaria já a primeira pergunta, que foi feita pela socióloga e economista Tânia Bacelar. Quais iniciativas estratégicas os senhores adotariam para enfrentar com proatividade as ameaças que pairam sobre a UFPE e o sistema de universidades federais no Brasil atual? E qual a opinião dos senhores sobre o novo marco regulatório da ciência e tecnologia? Que oportunidades e ameaças ele carrega? Professor Jerônimo. Bem, Marcos, eu gostaria de agradecer a você essa oportunidade, cumprimentar o Alfredo, agradecer a todos da UFPE que deram essa oportunidade para que eu participe desse segundo debate, a todos que estão agregando nessa segunda fase, que estão chegando, que são muitos, que todos sejam bem-vindos. Vamos trabalhar forte pela universidade, isso é o nosso desejo, é esse o nosso desejo e estamos preparados para isso, Marcos. A nossa chapa ela é uma chapa construída, não é ela é individual, é uma chapa coletiva e isso representa, né, o desejo da universidade. A gente tem visto o somatório, né, que está chegando a partir do resultado agora do primeiro turno e eu convido a todos que queiram participar e no final a gente vai governar para toda a universidade. É logicamente isso que a gente quer. E também eu só queria registrar a minha preocupação por esse momento, Marcos, de fake news que estão acontecendo. A nossa campanha tem sofrido bastante sobre isso, com essa... eu quero aqui, né, fazer essa denúncia e pedir que isso reduza. A gente está numa universidade tão importante para o Brasil, o debate aqui é importante, né? Então eu peço... vamos discutir as ideias, né? Vamos discutir as propostas. Professora Tânia, né, Bacelar, agradeço muito a sua pergunta, né? A nossa chapa entende todas as dificuldades. A primeira palavra que eu posso colocar para a senhora e para todos da UFPE e para o sistema federal é resistência, né? A gente tem de combater esses cortes que estão acontecendo e lembrar que não é só agora 30%, Marcos. Isso vem de períodos anteriores, a gente tem de recuperar fortemente os orçamentos passados, investimentos, é uma preocupação nossa, é uma preocupação de manter os nossos estudantes, por exemplo, que são carentes, ampliar o restaurante universitário, que é um problema sério, imediato, a gente colocou na nossa proposta ampliação do restaurante, manter os nossos alunos na moradia, na casa dos estudantes, manter os nossos alunos na universidade, isso é uma preocupação muito grande. Então é resistência, muita resistência em cima disso. Além disso, no nosso programa está claro que a gente quer a recomposição, mas também a gente vai atrás de parcerias públicas, privadas, recomposição, aumentar a participação, por exemplo, da Chesf, Petrobras, emendas parlamentares, em convênios com ministérios como Ministério da Cultura, Ministério... Hoje, por exemplo, estivemos na editora, foi muito bom lá. Precisa ter um investimento pesado na editora. Então, a gente precisa de emendas parlamentares para recuperar aquele parque gráfico que pode fazer tanta coisa para a universidade. Então, essa é uma preocupação imensa nossa, né? O marco regulatório da ciência e tecnologia é um marco importante que traz motivação para que todas as áreas participem, né, da pesquisa, aumente a pesquisa. Agora, isso tem que ter a preocupação da universidade que
todas as áreas participem, desde as ciências humanas, deixando bem claro, eu sou educador, né? Eu tenho escutado aí muita gente falando que eu não sou. Na realidade, eu sou educador, eu entrei nessa universidade aqui desde 1991 como professor, oriento, tenho pesquisa do CNPq, então eu quero deixar bem claro, reafirmando isso, a preocupação nossa com a educação da universidade. Agora, é importante que todos, a área de humanas, que é a minha área, eu sou como você, né, ciências sociais aplicadas, a gente tem de motivar ciências sociais aplicadas, áreas humanas, área de direito e as áreas de tecnologias e as áreas da saúde. Mas o que está colocado é a integração. A gente precisa fazer a integração entre as áreas para que a gente seja forte e saia da universidade cada vez mais forte e ganhe cada vez mais a sociedade, nos apoiando, principalmente nesses combates a todas essas agressões que a gente vem sofrendo. Professor Alfredo? Em primeiro lugar, quero agradecer a você, cumprimentar o professor Libonati, né, e aos trilhos da democracia por a oportunidade de fazer o debate, fazer a discussão sobre a universidade. É um momento também importante para a gente fazer uma fala com a sociedade de maneira geral e não apenas com a comunidade universitária. É importante esse momento, a gente destaca isso. Agradecer profundamente a todos aqueles que confiaram no nosso projeto, apoiaram e vêm se engajando, né, para ampliação, para construir a vitória no segundo turno. Né. Nós ganhamos nos 3 segmentos e queremos agradecer a todos, né, com um grande abraço e desejando, portanto, forte engajamento nesse momento. A questão que a professora Tânia coloca, ela é fundamental. A Universidade Federal e todas as universidades federais, de maneira clara, patrimônio estratégico da sociedade brasileira. Isso faz parte de um projeto de país, em que, além de formar estudantes, né, além de fazer extensão, produz 95% do conhecimento e da pesquisa no Brasil. Isso coloca o Brasil de forma diferente na geopolítica global. Né? Nós estamos ali na 20ª casa de produção de conhecimento no globo. Isso indica uma posição estratégica do Brasil no cenário global, no cenário econômico, no cenário social e da geopolítica global. Isso é fundamental. Né? Então, portanto, fortalecer a perspectiva de uma universidade pública, gratuita, democrática, inclusiva, né, é fundamental, portanto, para continuar com um projeto de país que, nesse contexto atual, não tem sido considerado pelo atual governo. Nós temos chamado a atenção durante a campanha para a necessidade de todos estarem unidos em torno da pauta em defesa da universidade. E quando eu digo todos unidos em torno da pauta em defesa da universidade, não apenas os estudantes, os professores e os técnicos que compõem a nossa comunidade, né, mas a sociedade de maneira geral. Nós precisamos engajar as famílias nesse processo, convidá-los para defender a universidade. Em todos os lugares do Estado e do Brasil, tem pessoas que, direta e indiretamente, são beneficiadas com o trabalho que a universidade vem fazendo, seja na área de pesquisa, seja na formação, na graduação, na pós-graduação. E a população precisa, mais do que nunca, entender a importância de entrar nesse processo, somar forças para defendermos a universidade. Isso é fundamental. Então, a pauta tem que ser a seguinte, gente. Nós precisamos, tanto local quanto nacionalmente, né, estar engajado nesse processo, junto com o Parlamento, junto com a Andifes e com outras associações do campo científico e acadêmico em defesa. Isso é fundamental dentro desse processo. Né? A universidade, você sabe disso, e a nossa comunidade de maneira geral tem consciência desse processo, né? Ela precisa permanecer como esse patrimônio estratégico, porque, na verdade, o futuro do Brasil, né, tem a ver com esse patrimônio que tem que ser legado às futuras gerações. Né? Então, fazer a resistência, mas uma resistência com muito diálogo, com clareza e com uma pauta ampla sobre a importância da universidade no contexto nacional e no contexto global, que é o contexto da internacionalização. Né? Internamente, a universidade, claro, está passando por um processo eleitoral que é muito revigorante. É o momento que nós estamos redefinindo e debatendo as mudanças que são necessárias realizar na nossa universidade. Então, nós convidamos a todos, mas absolutamente todos que fazem a comunidade da universidade, para se engajar nesse processo,
participar da eleição no dia 12, né, e optar claramente por um processo de mudança que é o MUD 55. Muito bem. Eu passo agora, então, a pergunta realizada por uma estudante, Marília Lima, estudante do curso de mestrado em Educação, do programa de pós-graduação em Educação, linha de pesquisa Subjetividades Coletivas, Movimentos Sociais e Educação Popular. A pergunta é a seguinte: qual a política e propostas dos senhores para defender a autonomia, o caráter público da universidade, a permanência dos estudantes da classe trabalhadora, a gratuidade, a qualidade, a laicidade, a liberdade de pensamento e crítica e os trabalhadores e trabalhadoras da UFPE? Professor Jerônimo. Bem, eu gostaria de deixar bem claro, a gente tem de usar a Constituição, né, o artigo 207, quando fala da autonomia universitária. E deixar claro, a autonomia administrativa, patrimonial, autonomia acadêmica, né, a autonomia financeira. Exercer a Constituição, Marcos. Com isso, a gente tem de ter o apoio do Supremo, apoio dos parlamentares, né, a gente tem de garantir essa autonomia. Uma universidade pública, gratuita, laica, uma universidade para todos, inclusiva. É isso que a gente tem de exigir cada vez mais, com instrumento legal e com resistência. Participação. Nossa chapa participou, esteve nos dois manifestos recentes, né? E vamos continuar nesse mesmo procedimento. É a universidade que tem de estar firme atrás disso, é a sociedade que tem de estar presente, porque se não for assim, a gente não consegue avançar nesses conceitos que foi colocado aqui. Então, a gente precisa ter muita resistência, a palavra é essa mesmo. Diálogo é importante, mas é resistência, é rua, né? E a gente tem de ter parlamento no nosso lado, quem está, o Supremo, para que a gente garanta isso. Ela tem razão, é uma preocupação muito séria, né? A gente já chegou aos 50% das cotas, não é? Como é que a gente mantém a paridade, como é que a gente vai manter a garantia de bolsas de permanência? Como é que a gente vai garantir a permanência desses alunos carentes da universidade? Então, a gente precisa, sim, contrapor a todos esses cortes. A gente precisa de uma universidade. Quando a gente fala de internacionalização, a internacionalização não pode ser só para quem tem condições financeiras para encaminhar para que vá fazer a internacionalização. A gente precisa que também dar oportunidade para todos, os carentes, isso é importante. Mas é importante também, é uma preocupação nossa que está, da empregabilidade. A empregabilidade, a gente tem de discutir a questão da empregabilidade. Nossos currículos, não é? A estrutura curricular aponta para uma indústria 5.0 também, uma tecnologia de alta ponta, que a gente está preocupado com isso. Então, é importante que tenha isso. No nosso programa, a gente criou e vai estar colocado, é a experiência do CCSA, uma estrutura de acompanhamento de carreira das pessoas, dos nossos alunos da graduação, do estrito sexto. Ele está chamando isso de uma central de carreira, que faça um monitoramento, acompanhe estágio, gere oportunidade para os nossos alunos. Então, essa é uma preocupação também, dar qualidade e condições para que nossos alunos enfrentem essas dificuldades que possam ocorrer. Então, a empregabilidade é um ponto forte também na nossa proposta, empregabilidade para os nossos alunos. Então, para isso, precisa interação forte com as organizações públicas e privadas. Professor Alfredo? Bom, inicialmente eu quero agradecer também a Marília pela questão. A questão da autonomia ela é fundamental. Essa foi uma luta histórica da sociedade brasileira e da academia para garanti-la na Constituição Federal, né, junto com outras medidas, tais como, portanto, a liberdade de ensinar, pesquisar, aprender, o financiamento estatal, né, da educação pública e das universidades. Então, nós temos efetivamente que persistir nessa luta, uma luta que já vem de vários anos, de praticamente de 2 décadas ou mais, né, para persistir nessas conquistas, que é a forma da gente fortalecer a educação pública de maneira geral, mas sobretudo a universidade pública federal. Então, a autonomia é uma bandeira fundamental, é um dos pilares de sustentação da universidade. Não apenas porque nos preserva das intervenções de diferentes áreas, porque preserva a boa pesquisa, preserva a liberdade de posicionamento político, a liberdade de defender ideias a respeito de religiões, os mais diversos temas da sociedade.
Isso é fundamental persistir. Ao lado disso, obviamente, nós temos a questão da democracia. Não existe universidade no mundo sem democracia. Então, assim, precisamos também persistir nessa luta para garantir as condições externas e internas para a produção de conhecimento, para a boa formação e assim sucessivamente. Gostaria de dizer também que, a partir ali de 2003, 2005, nós tivemos políticas fundamentais que fizeram o processo de expansão da universidade, né? Nós tivemos um processo de recuperação dos quadros docentes e técnicos administrativos, com mais concursos e ampliação da matrícula. Tivemos o processo de interiorização, fundamental para democratizar o acesso à universidade em diferentes partes do Brasil. E tivemos, com o sistema de cotas, em 2013, né, um processo belíssimo de democratização do acesso à universidade. Isso vem no bojo desse processo de autonomia e fortalecimento da participação da sociedade nas universidades públicas. Essas bandeiras, em termos de políticas públicas, precisam ser, né, defendidas, preservadas, para fortalecer esse caráter diverso e plural da universidade. A universidade é uma instituição que deve representar todos aqueles que compõem a sociedade, né? Ela não pode ser uma instituição elitista, né, voltada apenas para pequenos grupos, como foi no passado. Então, essas conquistas precisam, sim, ser defendidas e mantidas ao longo desse processo. Isso cria uma condição também, né, de necessidade de políticas para a permanência do estudante, porque a condição socioeconômica do nosso estudante atualmente é muito diferente, portanto, daqueles que nós tínhamos antes de 2013. Então, nós precisamos definir políticas de permanência, que incluem, entre outras, a questão do RU, inclui a sua descentralização em áreas estratégicas dentro da Universidade Federal, inclui a questão da mobilidade e transporte e a questão também das residências universitárias. Bom, passamos agora à primeira pergunta elaborada pelos técnicos. Essa pergunta foi elaborada pelo conjunto dos técnicos administrativos do Departamento de Comunicação. Independente de decretos, partimos do princípio que todos os servidores da UFPE deveriam ter os mesmos direitos e deveres. Independente dos cargos ocupados, somos da mesma instituição e não deveria haver diferenças de tratamento em nenhuma hipótese. Diante disso, qual será a posição do senhor a respeito desse tratamento diferenciado que ocorre há muito tempo na UFPE? O controle de frequência será realizado? Caso seja, como será feito? Ele será destinado a todos os servidores ou apenas aos técnicos administrativos, como fez a gestão que se encerra agora? Tá, okay. Professor Jerônimo. Bem, primeiro, colocar o meu respeito, né, por todos os técnicos administrativos, a segurança institucional que desempenha um papel importante, os técnicos administrativos do HC, os técnicos administrativos da Proplan, Progep, Qualidade de Vida, todos, né, desempenham um papel importantíssimo, a Sinfra, a nossa manutenção, né, desempenham um papel importantíssimo. Sem eles, a universidade não andava, né, não andaria bem. Então, eu quero colocar para vocês, técnico administrativo, total respeito da nossa chapa por vocês. Dificuldades existem, né? Existem as dificuldades de infraestrutura, de política de gestão de qualidade de vida que a gente tem colocado. Então, é importante eu reafirmar isso. A nossa chapa tem compromisso com todos vocês, respeitamos todos, não criticamos nenhum de vocês. Vocês, na nossa gestão, vão ter o apoio fundamental de condições de trabalho para funcionar cada vez melhor. Então, meu agradecimento aqui, Marcos, para todos os técnicos administrativos da universidade, sem nenhuma exceção. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Agradeço muito. Eu estou nessa universidade, como eu falei, desde 1991 como professor e há 15 anos na gestão, né? Há 7 anos, especificamente, na diretoria do CCSA. Então, conto muito com eles, o apoio é essencial e vai ser assim a nossa política de recursos humanos, de gestão de pessoas na universidade. Isonomia, a palavra é isonomia, para todos. O tratamento tem que ser igual, o coletivo tem razão. Não pode ter
alguém tendo um procedimento e outro diferente. É isonomia. A gente está colocando, por exemplo, as questões das 30 horas. O que ainda não foi resolvido, os setores que ainda não foi resolvido, vamos sim resolver isso. A gente tem de resolver definitivamente. Isso não pode ser um tema dominante na gestão pública da universidade. Então a gente vai resolver sim, fiquem tranquilos que vamos institucionar as 30 horas, analisando o quê? A gente vai ter de analisar a redistribuição, é um pedido que eles estão me colocando, setores que podem ter mais alguns funcionários para setores que não têm. E isso vai ser possível via a discussão de comitê de busca, de editais que a gente vai abrir, de acordo com seus perfis, que possam ter essa mobilidade, atendendo às necessidades. Na mesma coisa no HC, eu fui em Caruaru, escutei essa demanda e a gente vai fazer assim. Em relação ao controle, à manutenção, né, acompanhamento da frequência, a gente tem, é um compromisso nosso, institucionalizar o controle, o acompanhamento via sistema de informação, como outras instituições têm. E brigar para modificar isso. A gente está preocupado com o resultado, não com o acompanhamento. A gente sempre trabalhou assim no CCSA, é o que a gente vai fazer. Professor Alfredo? Inicialmente, também quero agradecer pela questão, que dá uma excelente oportunidade para dizer que, nos últimos anos, né, essa questão ela não foi resolvida na universidade. Passamos praticamente a gestão anterior, essa atual gestão, perdão, inteira, lidando com a questão do ponto e lidando com a questão da flexibilização. Isso foi de uma falta de tato e de políticas clara no que concerne ao tratamento do pessoal técnico administrativo. Então, nós precisamos restituir a dignidade de tratamento dentro da universidade. Chamar, assim, dizer claramente, primeira coisa, mesa de diálogo e negociação para formular conjuntamente com os técnicos a melhor política no que concerne ao conjunto das funções da universidade, assim como a questão, portanto, da flexibilidade e do ponto eletrônico. Nós temos clareza que é conversando, formulando conjuntamente, sem medo de discutir com os técnicos, que nós vamos chegar ao melhor entendimento e à melhor política nesse contexto. A universidade praticamente passou um período agora que não apresentou de forma proativa uma política de gestão de pessoas. E isso fez com que nós ficássemos o tempo todo voltando ao mesmo ponto. Foram praticamente 4 anos nesse sentido. Então, assim, nosso compromisso, portanto, é construir conjuntamente. Nós não acreditamos que a solução está em Alfredo, a solução está no coletivo para a gente discutir, elaborar, formular e definir todas as etapas desse processo e como deve ser efetivamente encaminhado. Assim, então, claro que a universidade, assim como para os professores e para os técnicos, nós precisamos, obviamente, ter registro das atividades. Isso é fundamental. Mas isso tem que ser feito de forma clara, transparente, objetiva, com a participação, portanto, de todos nesse processo. Eu gostaria também de acrescentar a necessidade de ter políticas também transparentes e objetivas no que concerne, portanto, as permutas e redistribuição interna do pessoal. Das 3 unidades da universidade aqui do campus Recife, de Caruaru e de Vitória. A partir de editais, nós termos forma de fazer permutas que fique baseado em critérios objetivos, transparente, focado na questão da profissão e das habilidades e não no jeitinho que comumente tem sido feito, infelizmente, até o presente momento. E também apresentar e construir coletivamente uma pauta, a pauta de um plano anual de qualificação e capacitação do nosso pessoal, seja do corpo técnico administrativo, seja dos professores. Precisamos fazer isso para lidar com as necessidades diárias da universidade. A universidade ganha a partir do momento em que planeja o processo de capacitação, que realiza o processo de qualificação e no sentido amplo do termo. Então, nós precisamos ter clareza desse processo e apresentar e construir coletivamente, com todos, especialmente com os técnicos administrativos, essa pauta. Bom, terminamos o primeiro bloco e agora é o professor Alfredo que inicia as respostas. Perfeito. Então, a segunda pergunta de professor foi elaborada pelo historiador e cientista político Michel Zaidan. E a pergunta é a seguinte:
Qual o posicionamento dos senhores diante da ingerência política, acadêmica e administrativa do MEC nas universidades? E se os senhores apoiam, participam e endossam ou não as atuais manifestações em defesa da educação? Professor Alfredo. Claro, nós temos participado há bastante tempo, né, das manifestações e da mobilização em defesa da construção da universidade pública. Isso nós temos feito aí desde os anos 80 e vamos persistir, portanto, nesse campo. Há uma coerência, né, do ponto de vista do meu posicionamento político e acadêmico em defesa da universidade pública. Então, o que Michel Zaidan está trazendo é fundamental nesse processo, né? Nós temos que construir internamente na universidade, mas, sobretudo, construir nacionalmente mecanismos de vigilância e proteção das universidades públicas para evitar justamente a interferência, né, e a destruição daquilo que nós chamamos no primeiro bloco da autonomia da universidade. Então, é fundamental fazer a boa política, a capacidade de articular nacionalmente, né, as universidades precisam ter essa clareza para levar para o MEC, para levar para o governo uma pauta clara que represente o fortalecimento do sistema de ensino público brasileiro, do sistema de pesquisa público nacional. Então, nós precisamos fazer isso de forma muito articulada. Nós não podemos, Marcos, é muito importante essa questão do Michel Zaidan, nós não podemos, portanto, fazer uma negociação individual, né, com o MEC nesse contexto. Se as universidades, em função das ameaças que se apresentam, né, em função do tratamento que vem sendo apresentado para as universidades, se as universidades, portanto, negociam individualmente com o Ministério da Educação, eles fraturam o campo e dividem o campo. É necessário, portanto, ter clareza de uma pauta nacional que envolva, portanto, o não corte de recursos, né, a não ideologização das questões referentes à pesquisa, a ensino, etc., a defesa, portanto, da laicidade, a defesa da diversidade, a defesa da liberdade de ensinar, que são todas questões que estão aí incluídas naquilo que Michel estava falando aí em relação a esse conjunto de questões. Só fazendo a boa política por meio de uma articulação e com uma pauta clara é que nós vamos trazer a universidade, nós vamos proteger as universidades das intervenções que são claramente anunciadas no atual governo, né? Então, nós queremos endossar o posicionamento e fazer a convocação da população para participar, inclusive, da manifestação que vai ter, se eu não me engano, vai ser no dia 14, né? Da greve geral. Da greve, para a gente fortalecer esse processo em defesa da universidade. O governo precisa entender que isso é um alicerce de um projeto de país, de um projeto de nação, que todos nós estamos, obviamente, né, do MUDE, nós estamos engajados nesse processo, mas estamos engajados porque existe uma linha histórica, né, em defesa da educação pública e da universidade pública de maneira geral. Professor Jerônimo? Bem, professor Michel Zaidan, não vamos admitir intervenção na universidade. A gente tem autonomia, semelhante como foi feita a pergunta anteriormente, né? Nós temos autonomia e vamos exercer isso. A universidade tem de exercer. Eu estou desde 91 e ela sempre exerceu isso. Em 80 participamos da Direta Já também, né? Desde aquela época. É resistência, é movimentação. Eu acho que o governo federal, ao cortar, né, os 30%, viu que não é que a sociedade reagiu. A sociedade reagiu fortemente. Todos, né, ficaram preocupados. Isso mostra a importância da universidade, do desenvolvimento econômico e social da sociedade, logicamente. Então, é importante que a gente tenha sempre essa preocupação. Vamos, sim, exercer autonomia. É importante com a Andifes, é importante com a união dos parlamentares que têm essa visão, é importante com o Supremo, é importante com todos que têm e acreditam na universidade. Agora, também eu gostaria, Marcos, de aproveitar a pergunta do Michel Zaidan e mostrar que a universidade também tem de sair mais da própria universidade, né? A universidade precisa estar mais próxima à sociedade
para que tenha força da sociedade. Vocês viram agora a reação com um corte de 30%. Então, a gente tem, não só em reação aos 30%, a gente deveria precisamos aumentar o orçamento da universidade. Veja que momento a gente vai ser tão rico quando a sociedade sair e dizer, olha, precisamos aumentar o orçamento da UFPE. Para isso, a sociedade tem de cada vez mais sentir o papel da universidade no desenvolvimento econômico e social. Então, é importante que as nossas pesquisas, a nossa extensão, nosso ensino tenha uma conexão forte com a sociedade. Por exemplo, uma crítica nossa, eu saí da universidade, fui até a comunidade ali do Engenho do Meio, que você conhece tanto ali. A comunidade, a gente foi discutir. As pessoas ficam, a universidade, o que é que pode oferecer? Muita coisa pode oferecer, né? Então, a gente precisa também fazer isso. Porque nós defendemos a universidade, né, os técnicos administrativos, os professores, os alunos, mas a gente precisa cada vez mais que a sociedade defenda a universidade. Para isso, está na nossa proposta maior integração com a sociedade. Isso vai melhorar nossos ensinos, nossas pesquisas vão estar voltadas cada vez para a realidade social e econômica do nosso país, da nossa região, e contribuir, sim, para o mundo, o desenvolvimento. Então, é isso. Na nossa política, a gente precisa que a universidade saia mais, e aí a gente vai ter uma defesa ampla, não vai ser agora como foi anunciado 50 mil, vai ser, sei lá, 1 milhão de pessoas defendendo a universidade. É esse o nosso desejo. A segunda pergunta realizada pelos estudantes parte de um coletivo de estudantes do 6º período do curso de Serviço Social. No que tange à importância da interação entre os estudantes e a comunidade externa, observamos que nos últimos anos as ações da universidade se deram na contramão desse caminho. Por exemplo, o fechamento da concha acústica, fim de ações de lazer como o Domingo no Campus e a proibição de caloradas. Como os senhores se posicionam para retomar essas atividades? Professor Alfredo. Excelente. Essa questão ela é muito importante, né, porque tem tudo a ver com o eixo fundamental, né, da nossa proposta, que é a capacidade, portanto, de recuperar o protagonismo político, cultural, científico e acadêmico da universidade. A universidade tem que dialogar de forma permanente, a partir de uma pauta clara e consistente com a sociedade, e tem que trazer para dentro do campus também iniciativas, né, do ponto de vista artístico, cultural, também científicos e de outras naturezas. Assim, a nossa universidade perdeu muito do ponto de vista da sua articulação, né? Quando você tem, portanto, uma concha acústica fechada, você tem um clube universitário que está subutilizado, né? Entre outros equipamentos, como o núcleo de educação física, que está também subutilizado. Assim, a definição de políticas claras, né? De políticas de longo prazo, ou seja, que pense a universidade de longo prazo, inclui, portanto, a reativação desses espaços com o uso adequado, a partir, portanto, de várias iniciativas, conversando com os estudantes, conversando com os técnicos, os professores, para a gente formular essas iniciativas. Nós estamos apresentando, portanto, de um lado, uma política de esporte e lazer. A universidade carece de uma política de esporte e lazer. A universidade carece de uma política cultural, né? Portanto, a concha acústica é um símbolo desse processo. O seu fechamento é o símbolo da ausência de uma política de cultura, né, que anime, que alegre o campus, da importância da universidade, que congrega não apenas estudantes, mas a comunidade do entorno e outras pessoas, portanto, de fora. Então, nós vamos, portanto, reativar a concha, trazer, por meio de políticas de editais, festivais de rock, festivais de arte, de outras naturezas, de música de maneira geral, né, para que seja exercida ali, de forma democrática, sem privilegiar grupos, mas abrir para todos os tipos de manifestações culturais e artísticas. É fundamental esse processo. Vamos também definir uma política para o clube universitário, para que ele tenha impacto também na qualidade de vida da universidade e no bem-estar, portanto, da comunidade de maneira geral, né? A universidade ela tem uma contribuição fundamental nesse sentido. Nós temos um centro de artes e comunicação que pensa cotidianamente essas ações, mas que infelizmente não tem sido convidado o suficiente, estimulado o suficiente para promover ações dessa natureza, né? Nós temos que ativar o cinema dentro da universidade, esse é um projeto também importante, né? Assim como naquele espaço lá do Centro de Convenções,
outras ações precisam ser, portanto, incentivadas, né, para promover a cidadania, promover um debate crítico, promover a inclusão, né, promover a relação com as escolas, né, com outras universidades, né, com o mundo produtivo, né? Então, assim, fundamental pensar a arte de maneira mais ampla e esses espaços precisam ser efetivamente recuperados e entregues à comunidade para colocar em funcionamento. Bem, excelente pergunta. Parabenizo no coletivo de serviço social, né, no curso lá do nosso Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Parabéns, coletivo de serviço social. Vocês têm completamente a razão, completa. A chapa, o nome, inclusive, tem integração. Está faltando integração interna e externa. As pessoas não sabem o que é que eu faço no CCSA, né? O CEFISH, o CE, o que é que está fazendo. Então, a gente não tem essa articulação, Marcos. É importante que tenha essa articulação. Como é que a gente pode se tornar forte, sair da universidade, se a gente não faz trabalhos integrados? Lá no CCSA, a gente tem a experiência de ter uma integração forte com o CTG. Mas precisa que esses exemplos, o LICA, por exemplo, que é o laboratório ao qual o professor Zé Luiz é diretor há 18 anos, tem forte integração com a sociedade e com as áreas da universidade, né? Então tem pessoas da matemática, do SIM, pessoas da saúde, é isso que a gente precisa, cada vez mais integração, é com isso que a gente vai desenvolver, a partir dessas integrações é que a gente vai desenvolver os bacharelados, interdisciplinaridade, uma importante experiência que no mundo se faz, no Brasil se faz, que a gente precisa colocar isso em prática. A concha acústica, ela faz parte de um conjunto de equipamentos de lazer que precisa ser requalificado e entregue urgentemente para a comunidade. Eu tenho colocado, está na nossa proposta no item qualidade de vida, né? Você terminar, por exemplo, o seu trabalho diariamente, você tem um espaço musical, cultural, não é? Você tem o CAC como forte área que pode ajudar bastante nisso. Você tem o centro de convenções que precisa urgentemente estar pronto. Imagina o que se perde economicamente no nosso estado, imagina o que se perde culturalmente no nosso estado, os nossos congressos que estão sendo realizados em outros espaços, as nossas colações de grau, então isso está se perdendo, não pode, então tem que ser requalificado. O espaço, na nossa proposta, é que desde o espaço do Clube Universitário, do Núcleo de Educação Física, seja um espaço requalificado rapidamente para atender a parte de lazer, cultura, a parte cultural e atender gestão de pessoas. Então a gente precisa fazer isso urgentemente. Está no nosso programa, a gente vai fazer isso. Qualidade de vida. Grandes universidades no Brasil e no mundo têm espaços para isso, né? Espaço de congregação, espaço de integração entre as pessoas. Está faltando isso na universidade. Rapidamente vamos colocar isso nos projetos e avançar. Está na nossa programação, no nosso conjunto de proposta e vamos fazer isso. Bom, agora a segunda pergunta realizada por técnicos de nível médio e superior da PROEX. Na atual conjuntura ético-política e socioeconômica, temos 3 grandes preocupações. A defesa do tripé ensino, pesquisa e extensão como direito das estudantes. 2. A política de captação externa de recursos externos para a pesquisa. Em outras palavras, a presença de critérios privados determinando a produção científica na universidade, a polarização entre carência e privilégio de investimento. 3. A política de gestão de pessoas. Como essas preocupações aparecem nas propostas de gestão dos senhores? Professor Alfredo. Obrigado também pela pergunta, né, pessoal da PROEX. Inicialmente, eu quero destacar a importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso é um dos princípios de organização da universidade brasileira e, portanto, é um princípio que deve ser levado a sério na condução das políticas dentro da universidade. E, nesse sentido, nós temos que fazer uma discussão mais ampla, por exemplo, para ter editais
que integre a Propesc com a Proeste e com a Proacad, né? De forma a você permitir a integração de várias ações que acontecem nesse campo. Então, essa é a primeira parte da questão referente à indissociabilidade em ensino, pesquisa e extensão. A segunda questão de respeito à captação de recursos. Essa, a postura que é apresentada na pergunta é absolutamente correta. Nós temos que estudar, preparar a universidade, né, para que a gente possa, portanto, captar recursos, mas resguardando o seu caráter público. Nesse sentido, nós temos discutido a necessidade de constituir um grupo de trabalho multiprofissional, multidisciplinar, né, para pensar nas diferentes áreas de conhecimento, como é que nós podemos, portanto, realizar a captação de recursos sem comprometer, portanto, o caráter e o estatuto público da universidade. Isso é uma dimensão. E um critério fundamental, portanto, é criar um fundo de solidariedade, um fundo que permita que as desigualdades não cresçam dentro das universidades, da Universidade Federal, como acontece, determinados centros captam muito recurso, e isso não implica necessariamente recurso para outros centros e assim sucessivamente. Então, é preciso ter um fundo solidário que balanceia, portanto, essas questões. E a terceira questão, me permita, pode lembrar para mim, a terceira questão de respeito à questão da política de gestão de pessoas. Pronto. Essa é a questão que nós temos insistido, né? Nós precisamos elevar a PROGEP a uma condição de pró-reitoria estratégica dentro da universidade, uma vez que lida diariamente, né, com 6.500 servidores, né, os professores, né, e os técnicos administrativos. Precisamos, portanto, de política de gestão de pessoas, né, que sejam proativas e tenham em consideração, portanto, a questão da qualidade de vida, do bem-estar social dentro da universidade e também de estimular a participação mais ampla nos processos decisórios da Universidade Federal de Pernambuco. Então, assim, formular a política de gestão de pessoas, eu repito aqui minha fala de algum momento atrás, né, tem que estar em constante diálogo e negociação com todos, para que nós possamos errar o menos possível na formulação dessas políticas, que tem a ver com a qualidade de vida da universidade, tem a ver com o estímulo e a ideia de pertencimento a uma das instituições que é um alicerce da nossa sociedade. Bem, estamos numa universidade, né? Estamos numa grande universidade, que nos rankings que são apresentados sempre se coloca entre as 10 maiores no Brasil, uma importância para o Nordeste, para o nosso estado, né, importantíssima. Agora, não podemos separar de jeito nenhum que, como a gente às vezes escuta, né, tal área, tal atividade tem que ser mais relevante que a outra. Não acreditamos nisso. Acreditamos na importância da pesquisa, acreditamos que a pesquisa tem que ter qualidade, que a extensão tem que ter qualidade e o ensino também. Não dá para separar uma coisa da outra, Marcos. A gente precisa, cada vez mais, entender isso. A extensão, que muito tempo, né, foi uma crítica muito forte da nossa universidade, por exemplo, os nossos baremas, né, de progressão, não estimulava o professor a fazer extensão. Hoje já tem um elemento forte que é a sua introdução no currículo, né, a exigência dos 10% do conteúdo seja de extensão. Isso já é um grande avanço. A gente precisa estimular cada vez mais elementos fortes de extensão junto nas nossas estruturas, porque é a legislação que veio estimular isso. O nosso ensino, né, a gente tem de cada vez mais atrelar que nosso ensino tenha, assim, uma visão, por exemplo, de metodologias ativas. Todas as áreas dessa universidade eu tenho percorrido muito, tem preocupação com o mundo real, com situações reais, preocupação com qualquer área. Inclusive, nós estávamos num curso que falava, a gente tem uma visão de ciência, a ciência básica, né? Mas também, um colega, quando eu comentava isso, mas sim, a gente tem interesse, professor, de discutir também com a sociedade, a gente ter essa interação maior. Então, essa vai ser a nossa preocupação. Uma integração muito forte entre as pró-reitorias, para que façam atividade de ensino, pesquisa e extensão, mostrando esse elo, essa conexão entre essas atividades da universidade, que é fundamental. É uma universidade, a gente precisa pensar nisso. Com relação à gestão de qualidade de vidas, eu vou dar um enfoque também ainda na pesquisa, no ensino e na extensão.
O nosso servidor, ele tem de participar, os nossos técnicos, né, cada vez mais da construção do ensino, da pesquisa e da extensão na nossa universidade, no processo decisório, mas no processo de fazer. Como é que a gente faz isso? Coloca eles participando desses projetos. Muitos projetos da universidade só têm a participação de professores. A gente precisa isso, alguns fazem, mas não é tanta a maioria. A gente precisa incluir esses técnicos administrativos, técnicos também de laboratório, cada vez mais nesses projetos. Eu tenho impressão que a pergunta vai nessa linha. Maior participação nos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Tem de ser uma universidade com democracia, uma universidade... E não é... A questão é essa. A gente precisa envolver mais os técnicos nesses projetos. Bom, nós chegamos ao fim desse debate, mas eu gostaria de ceder 2 minutos a cada um de vocês para as suas considerações finais, mas com prerrogativa do mediador, né, eu gostaria que nessas considerações finais fossem contempladas 2 ações, 2 áreas da universidade que me dizem respeito mais diretamente, que são os institutos, o Instituto Futuro, o Instituto África, da América Latina e da Ásia, por um lado, e as ações do Núcleo de Rádio e TV. Então, eu pediria que vocês dois se despedissem, mas que fizessem alguma referência a essas duas áreas da nossa universidade. Então, a gente inverte mais uma vez a ordem das falas, começando então pelo professor Jerônimo. Ah, tá. Mas eu tinha começado... porque você falou foi isso, o primeiro, foi. Então, eu continuo sendo o primeiro a falar. Bem, Marcos, em relação ao núcleo de rádio e TV, todo o núcleo, né? É importantíssimo esse núcleo, né? A universidade foi a primeira TV universitária, né? do Sistema Federal. Tivemos lá visitando esse período. Precisamos atualizar, Marcos, os equipamentos e aumentar sua programação. Eu acho que a universidade precisa... Isso que eu coloquei aqui, maior integração passa por comunicação, né? A gente precisa se aproximar cada vez mais da sociedade, e a comunicação é essencial. Como eu te falei, hoje eu também estive na editora, é outro equipamento forte de comunicação que a gente precisa atualizar tecnologicamente, e lá no nosso TVU, no sistema todo, discutir com as pessoas que estão lá, que elas precisam participar mais, as decisões, né? Hoje a gente nota que é necessário que elas discutam mais, que elas participem do processo decisório, e é isso que a gente quer. Em relação aos institutos, é um avanço, né? Nosso estatuto traz isso, a gente tem de estimular, a gente vai continuar estimulando esses que você mencionou, mas também aumentar. Por exemplo, a gente tem lá no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, com esse investimento, o projeto de criação do Instituto de Governança Pública, né, que vai discutir gestão pública, tão importante para a nossa sociedade. Então, estimular cada vez mais a sua internacionalização. Os institutos precisam ser cada vez mais institutos internacionais, e isso é uma preocupação, né? Então, era isso, eu queria te agradecer. Nós estamos muito motivados, né? Estamos chegando na fase final da campanha, faltam aí poucos dias. Estamos muito felizes aí porque o somatório de apoio vem crescendo. Eu convido a todos, né, as demais chapas que já compõem agora a gente está chamando isso de frente, né, de movimento para a universidade, de defesa da universidade pública, e eu estou muito feliz, é um momento importante. Vamos discutir a universidade, né, a partir dos seus princípios fortes, que são princípios que a gente declarou, a universidade pública. Eu quero reafirmar isso, gostaria de reafirmar isso. É uma universidade pública, gratuita, laica, uma universidade inclusiva e uma universidade com autonomia. Autonomia para a gente exercer
fortemente autonomia financeira, questionar os cortes, mas autonomia acadêmica. A gente não pode deixar que alguém fale que vamos cortar custo de sociologia, vamos cortar custo de filosofia, vamos reduzir turmas que não têm 5, 3, 4 alunos, esses absurdos que a gente escuta. Então é firme, vamos ser firme na autonomia, é isso. No dia 12, voto então 59. Obrigado. Professor Alfredo. Inicialmente, eu gostaria de dizer assim, que o núcleo de rádio e TV ele precisa ser, obviamente, fortalecido, né? O fortalecimento passa necessariamente pelo amplo diálogo com a comunidade, né, universitária, especialmente aqueles que compõem o núcleo de rádio e TV. É preciso ter também definição orçamentária para que ele funcione de forma equilibrada e tenha previsibilidade nas ações. Eu acho que um dos problemas atuais do núcleo é a falta de previsibilidade, portanto, do ponto de vista orçamentário. E também incluir o núcleo, junto com eles, obviamente, né, em uma política de comunicação da universidade. A universidade precisa se comunicar melhor internamente, mas, sobretudo, com a comunidade. Isso é fundamental, né, no contexto que nós vivemos, né? Nós precisamos de ter assim, o apoio da comunidade, mas precisamos fazer o dever de casa e se comunicar muito bem para que saibam da importância daquilo que fazemos dentro da universidade. A segunda questão de respeito, portanto, aos institutos. Os 4 institutos que você mencionou, eles são muito importantes, né, porque eles cumprem uma tarefa fundamental no processo de internacionalização da universidade, né? O seu Instituto América Latina, o Instituto Ásia e o Instituto África, eles são fundamentais num tripé de internacionalização da universidade. Portanto, precisam também, né, de ter condições adequadas de funcionamento, né, uma previsibilidade, portanto, de ação do ponto de vista também orçamentário, para fazer a integração e fazer, obviamente, a cooperação ampla da universidade, né, com parceiros em diversas partes do globo, né, e aí especialmente da África, da América Latina e da Ásia, com quem comumente conversamos muito pouco do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da cooperação científica. Precisamos fortalecer, fazendo um amplo mapeamento dessas ações dentro da universidade e, portanto, estimular essas ações, né? Fundamental. Eu gostaria de, finalmente, agradecer a você, aos Trilhas da Democracia, né, pela organização, obviamente, desse debate, né, um debate que se caracterizou por ser propositivo, né? Isso tem sido uma marca da nossa campanha. Fizemos uma campanha ética, transparente, não fizemos agressão a ninguém, né? Em todos os espaços que participamos, fizemos questão, como aqui vocês tiveram a oportunidade de ver, de apresentar propostas claras, né, discutindo a universidade. Isso aí é fundamental para o fortalecimento da universidade, né? A universidade precisa, né, permanecer fortalecida e se faz dessa forma, discutindo ela de forma propositiva. E a todos que compõem a comunidade universitária, eu gostaria de fazer um chamamento para que, no dia 12, vote pela mudança, vote no MUDE 55. Um grande abraço a todos. Bom, chegamos ao fim. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Alfredo, ao professor Jerônimo, aceitaram participar no primeiro turno daquele momento que, em função do número de candidatos, nós só podemos fazer entrevistas individuais. Espero que o Trilhas da Democracia tenha dado a sua contribuição no esclarecimento da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco e convidar todos vocês a continuarem acompanhando o Trilhas da Democracia na TV Pernambuco e no seu canal do YouTube. Até lá!